Bom dia para todos, que tenhamos um dia abençoado, que Deus nos abençoe, tenhamos a paz de Deus no coração, que toda perturbação, que toda tribulação, todas as enfermidades, que toda preocupação seja tirada do nosso meio neste dia, que tenhamos um dia abençoado na paz do Senhor. Provérbio, nosso comentário bíblico, hoje está em Provérbio capítulo 12 e o verso 10 que diz: o justo vela pela vida dos animais, mas a misericórdia dos ímpios são cruéis. Então, meus amados irmãos, vivemos num tempo onde há uma prevalecência da criação e da proteção de animais. Todo o tempo os homens adotaram animais domésticos e os criaram, né? Mas nunca houve uma efervescência tão grande de criação de animal de estimação como pets, né? Nas casas, como nos dias atuais. E até leis, né? Para proteger esses animais e castigar também, processar, deter aqueles que procuram trazer sofrimento, espancamento e maus tratos aos animais. Na Bíblia Sagrada, aqueles que temem a Deus, a Bíblia diz que o justo, ele vela pelo bem, ele olha pela vida desses animais. Na verdade, se a gente não pode criar um pet, por exemplo, ou qualquer outro animal, que a gente tiver rebanho, a gente não deve maltratar esses rebanhos de animais, de ovelha, de boi, de cavalo, de jumento, né? Devemos ter cuidado. Se a gente trabalha, por exemplo, com carroças, com animais, devemos botar uma carga que seja suportável, não espancar esse animal e cuidar dele quando ele estiver doente, levar para um veterinário, cuidar, dar remédio. E se a gente não quer fazer isso, não cuide, não crie, não tenha animais se for para espancar, porque isso é um pecado contra Deus, porque a vida pertence a Deus e tem gente até que chega a matar animais, se encontra animais na rua, cães, de gatos, né? Jumentos e outros animais na rua e espancam e chegam a matar. Nós vemos que isso é um crime contra a lei e também espancamento de animal é um pecado contra Deus, porque Deus é o dador da vida e somente Deus pode tirar a vida, tanto do ser humano como também dos animais. Nós vemos que muita gente hoje está com efervescência, como eu já disse, de animais e cria um animal, né, também até como se fosse um filho, e muitos procuram até substituir a criação de gatos e cachorros dentro de casa para não ter despesa com filho, para não ter problema com filho. Isso não é aconselhável. Aconselhável é que você que pode ter filho, tenha filho. Se quiser ter um animal de estimação, tenha, mas que não seja substituído. Muitas vezes a pessoa tem um gasto muito grande com o animal e não quer gastar com o ser humano. O ser humano é mais importante que os animais. Não estou dizendo que os animais não sejam importantes, mas o ser humano, ter um filho, criar um filho, adotar uma pessoa, é bem melhor do que a gente substituir. E tem gente até que enche a casa desses animais, e aí nós vemos que muitas vezes esse lá se torna um transtorno, porque esses animais, a gente sabe que eles têm problema de doenças, pode transmitir para a gente, ele tem também, deve ser bem cuidado, vacinados, alimentados, podados, né, assim, e muitas vezes as pessoas não podem fazer isso e o animal, não tendo isso, ele é tido como maus tratos, né, se não comer bem na hora certa, não for levado para o veterinário, isso gera consequências, tem muita gente sendo processada por isso também. Se a gente puder criar e cuidar bem, melhor do que ter muito e não poder cuidar. Mas aqui o nosso foco principal é para que as pessoas não espanquem, não matem, né? Ao começar até de um passarinho que a gente vê, que a gente cuida, que é muito bom um passarinho solto. Mas se a gente tiver em casa, tem que cuidar bem dele, se a lei permitir. A mesma coisa, os animais silvestres que passam nas estradas, né? E a gente que vai dirigindo deve preservar a vida desses animais. A gente que vive de caça, as pessoas que vivem de caça já devem parar com esse tipo de caça, porque bom, os animais lá na floresta, lá na mata, a gente vendo ele andando, correndo. O ser humano já destruiu muito, basta de destruir tanto a natureza. É necessário a gente ver os passarinhos cantando solto, é necessário a gente ver os animais andando soltos nas matas, né? Todos os animais
do mínimo animal, do menor até o maior, todos devem ser preservados, porque isso é bíblico, né? A Bíblia Sagrada diz que o justo, o homem justo, a mulher que teme a Deus, ele vela pela vida dos animais, ele se preocupa com a vida dos animais, mas a misericórdia do ímpio é cruel, ele pega os animais, mata, espancam ou causam maus tratos nos animais. Nós sabemos que isso é contra Deus e é também contra a lei. Por isso, se você não pode ter nenhum animal, não pode cuidar bem dele, não tenha. Mas se tiver, crie somente um, mas cuide bem deles, porque você está fazendo bem ao animal, está também obedecendo a Deus, está também obedecendo a lei dos homens. Amém? Que Deus vos abençoe.